Irmãos, paz e graça, né? Mais uma vez, que agora nós já estamos começando oficialmente e também nos dirigindo não só aos irmãos, mas nos dirigindo também aos abençoados que acompanham o canal Palavra da Graça, né? Já estamos em nosso sexto vídeo e hoje nós gostaríamos de fazer uma síntese do assunto que nós temos falado, certo? Eu diria um resumo desses 6 vídeos que a gente tem passado para os irmãos, certo? Com que objetivo, abençoados? Mostrar a consistência desse evangelho, a consistência do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Em que ele consiste, porque evangelho é pregado por muita gente, né? Muita gente está pregando em nome dizendo que está pregando o evangelho de Jesus Cristo, e graças a Deus, Deus tem levantado homens e tem dado a sua palavra. Mas assim, há muita coisa sendo pregada, sendo anunciada em nome do evangelho, dizendo, não, é evangelho, né? É o evangelho que está sendo pregado. Então nós sentimos de Deus hoje fazermos não só, cremos que sentimos de Deus isso, certo? Não só fazer um resumo do que nós falamos, certo? Como também afirmar o seguinte: em que consiste esse evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? É grande essa responsabilidade, viu, irmãos, você falar em que consiste o evangelho, porque o evangelho é boa nova. A palavra evangelho significa boas novas. E boas novas de quem, né? Olha, boas novas do ser que é o Senhor, é o Criador de todas as coisas, o Deus do universo, está transmitindo para nós. Então veja bem, que responsabilidade é essa de pregar o evangelho de Deus, né? O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ser um mensageiro desse evangelho. Por um lado, é uma pretensão muito grande, certo? Inclusive a minha, de estar aqui para os irmãos pregando isso. Por outro lado, eu creio por fé, abençoados, que Deus nos dá mesmo essa revelação. Mas assim, não creio que aquilo que sai da nossa boca seja a palavra de Deus na sua íntegra, né? Aquela coisa que a gente fala e muitos até falam impondo, né? Olha, Deus está me falando aqui, Deus está me revelando, Deus está me dizendo. Então, se eu me apresento dessa forma, abençoados, aí fica aquela questão, já estou impondo uma verdade absoluta, porque sou eu que estou falando em nome de Deus. Eu não acredito que a gente fala assim em nome de Deus, sabe? Com a palavra pronta já. Na verdade, pregador do evangelho, no meu conceito, é um mensageiro, está dando um recado, está simplesmente anunciando, né? Mas para que ele faça isso, mesmo sem ter a verdade absoluta nele, mas para que ele anuncie o evangelho, ele tem que saber em que consiste esse evangelho, pelo menos isso, e onde é que está, qual é a fonte de autoridade realmente desse evangelho. Então, se Deus permitir, esse assunto é muito extenso, certo? Não vamos poder assim, de uma vez só, falar em que consiste e qual a sua fonte de autoridade. Então nós pretendemos dividir essa pregação em 2 partes, certo? Hoje estaremos falando, assim se Deus nos permitir, sobre a consistência desse evangelho. Na próxima reunião, se Deus permitir também, nós estaremos falando sobre a sua fonte de autoridade escriturística, digamos assim, porque fonte de autoridade espiritual sabemos que é o próprio Deus, é o próprio Espírito de Deus que nos ensina, que nos guia, como nós temos afirmado sempre aqui, né, em todas as coisas. É o Espírito de Deus em nós, certo? Mas vamos falar hoje em que consiste, qual a consistência realmente do Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós falamos assim, também nós acreditamos, porque ele só pode ser absorvido por fé, não só anunciado, mas absorvido. Esse evangelho, ele tem essa especificação, ele só é absorvido por fé. Lembrem, pela graça sois salvos por meio da fé, né? Um texto clássico da doutrina da graça, né? Efésios 2, 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? Então, observe, nós cremos, certo? Que tanto para quem fala como também para quem ouve, essa palavra ela deve estar acompanhada pela fé que Deus coloca em nossos corações, certo?
E assim, aquela pretensão de que tudo que eu estou falando aqui é a verdade absoluta, eu não tenho, mas tenho a fé, certo? Tenho a fé que Deus, através do seu Espírito, Ele vai nos esclarecendo. E tenho também aquela fé de que é próprio Deus quem vai convencendo ou mostrando aos irmãos. Não é que tudo que eu estou falando aqui seja a verdade. A verdade de Deus já está nos irmãos. Amém? Vocês creem nisso? Porque veja bem, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então aqui até citar isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, abençoado, nós cremos que Cristo está onde agora nesse momento? Em Espírito, em nós. Amém? Então, na verdade, não tenho essa preocupação aqui de afirmar para os irmãos que eu estou falando em nome de Deus. Eu estou falando na autoridade absoluta do Espírito, porque o mesmo Espírito que está em mim é o mesmo Espírito que está nos irmãos. Então eu creio dessa forma: se eu estou falando na autoridade do Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que está nos irmãos, ele há de revelar ou não aquilo que eu estou dizendo. Então a gente não tem, normalmente o pregador da graça não cria aquela expectativa: olha, eu vou falar aqui em nome de Deus, o que eu estou falando aqui, o Espírito de Deus que está iluminando. A gente não cria essa expectativa, porque se falamos aquilo que vem de Deus, e o mesmo Deus que está em mim está nos irmãos, Deus há de confirmar, abençoados. Não existe manipulação, vocês entenderam? Não existe manipulação, mas existe sim, da parte de cada um de nós, aquele sentimento, certo? E aquele desejo de entender o Evangelho da graça, a sua consistência, porque o Evangelho é boas notícias, são boas notícias, são boas novas. Então, em que consiste essas boas novas? Entenderam, irmãos? É nisso que deve se prender a pregação do Evangelho. Em que consiste essas boas novas? Então, abençoados, consiste em tudo, vamos assim logo dizendo, consiste em tudo aquilo que temos recebido por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Os irmãos acreditam assim? O Evangelho da graça consiste em tudo aquilo que temos recebido por Jesus Cristo, aquilo que Ele tem feito por nós. E nós começamos aqui evidenciando, com base lá em Efésios 1,7, Efésios 1,7, vamos começar com essa passagem aqui, que ela é muito forte. Efésios capítulo 1, versículo 7, vamos ver aqui. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em outras traduções, a remissão dos pecados, a redenção pelo seu sangue. E tudo isso por intermédio da sua graça. Olha, abençoados, se os irmãos forem olhar o contexto, aqui é Efésios capítulo 1, versículo 7. Se os irmãos forem olhar o contexto, forem ler o que vem antes, ele está se referindo, claro, a nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então o Evangelho, ele começa por aí, abençoado. Ele é uma mensagem de redenção adquirida por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo para os seus filhos, sabe? E quando a gente pensa em redenção, os antigos, eles sabiam muito o significado dessa palavra, redimir, comprar, ou comprar de novo, readquirir, certo? Era essa prática de redenção. Quem era tido como redentor, normalmente era um senhor que comprava um escravo, está entendendo? Comprava, mas não comprava para o libertar, vocês entendem? Então, um escravo é o seguinte: quando ele era colocado à venda, abençoados, nos mercados, quem não quisesse, se por acaso ele ficasse sobrando, ninguém se interessasse, ninguém o comprasse, isso significaria a sua morte. Vocês entendem? Ele não ia estar guardando aqueles escravos para quê? Né? Eram os seres humanos, iam estar tendo despesa em alimentar, em cuidar, não. Ou ele tinha utilidade, ou ele era comprado, certo? Para dar lucro ao seu dono, ou o dono ia ter que sacrificá-lo, ia ter que eliminá-lo. Vocês entendem? Então, quando um dono vinha para comprar, no sentido de libertá-lo, certo?
Então esse era o seu redentor. Vocês entendem? Então o sentido da palavra redenção, redimir, certo? É esse, está entendendo? Comprar para dar a liberdade. Claro que o escravo nessas condições iria se tornar um servo daquele senhor, né? Mas assim, por alegria, por gratidão, por satisfação e até por amor, afinal de contas, a sua vida foi salva mediante um preço pago. Vocês entendem? Então, essa é a situação dos filhos de Deus, está entendendo? Em Cristo Jesus. Nós fomos declarados pela lei como pecadores, nós temos visto isso, temos trazido textos aqui a respeito disso, certo? E em Cristo Jesus, mediante o seu sacrifício, a sua morte na cruz do Calvário, nós fomos declarados redimidos. Aqui ele está falando da obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele diz aqui, em quem Cristo, né, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então ele nos comprou. Agora aí, abençoados, até então não tem novidade do que se prega aí. Em todo lugar se prega essa questão de que nós em Cristo somos redimidos, né? É pena que assim não há uma consistência. Uma hora eu estou redimido e outra hora eu estou procurando redenção. A religião ela não traz, a pregação do sistema religioso não traz uma consistência, certo? Prega que Jesus nos redimiu, que Jesus é o nosso redentor, que o seu sangue nos justifica de todos os pecados, né? E depois ensina os filhos de Deus a estarem procurando se justificar por meio de suas próprias obras, por meio de seus sacrifícios, por meio de suas ofertas, e assim, não cultiva essa certeza, né? É uma redenção que uma hora foi confirmada, foi nos dada por Cristo Jesus, e uma redenção que outras horas eu tenho que estar buscando. Ou seja, nunca o sistema religioso, ele nunca nos deixa naquele sentimento de convicção total. Eu tenho convicção, fui salvo, uma vez redimido, uma vez comprado. Abençoados, a palavra diz, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus agora no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem ao Senhor. Então, não é dito que esse Senhor que nos comprou, certo? Ele nos perderia em nenhuma circunstância. Mas em graça, abençoado, quando nós entramos nesse assunto em graça, causa até uma certa, eu diria, pavor ao sistema religioso. Esses pregadores, eles com certeza eles devem estar pregando heresias, certo? Porque em graça a gente levanta também pelo Espírito de Deus a seguinte questão: ora, eu fui comprado, né? Fui comprado, mas de antemão, nos diz a palavra, antes da fundação do mundo, que eu era o quê? Filho de Deus, né? Aos que conheceu de antemão, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, o Evangelho da Graça, ao mesmo tempo que me diz que eu me encontro, de acordo com a lei, em uma situação de pecador e perdido, precisando ser redimido, ele também me diz que antes disso, eu estava no Pai. Olha, eu estava com o Pai. Então vem a questão, quem me vendeu para que eu pudesse agora estar perdido e necessitando de ser comprado? Você entendeu, abençoado? Como foi que eu me perdi? Quem me vendeu ao pecado? Como foi que eu me tornei escravo do pecado? Certo? É uma questão para o Evangelho da Graça nos revelar, não é isso? Você chega lá, por exemplo, olha, vamos aqui para os irmãos não ficarem muito assustados. Eu não digo os irmãos que estão acostumados aqui a me ouvirem, que acompanham as nossas reuniões, mas eu digo os abençoados do canal. Talvez você que esteja acessando pela primeira vez e ouvindo essa palavra, quem sabe pela primeira vez, não entenda o que nós estamos dizendo a princípio, mas oro para que o Senhor ilumine os seus olhos, certo? Para que você observe aqui, por exemplo, Romanos 7, capítulo 14, Paulo falando da lei que é santa, justa e boa, e que o problema da incompatibilidade com a lei, na verdade, está na minha natureza, essa natureza carnal, certo? A lei me declara e me mostra eu sendo, ela me dá um diagnóstico de pecador, certo? Aí ele diz aqui, porque nós sabemos que a lei é espiritual. Esse assunto a gente vai deixar de molho para tratar quando falarmos da divisão dos dois pactos. O que nós queremos é a segunda parte do versículo 14. Mas eu sou carnal, diz Paulo.
A segunda parte do versículo 14. Mas eu sou carnal. Os irmãos estão acompanhando aí? Vendido sob o pecado. Em outras traduções, vendido como escravo ao pecado. Percebe? Isso é o apóstolo Paulo falando, né? Vendidos como escravo ao pecado. Aí você vai, abençoado, na tradição judaica, você encontra toda aquela explicação baseada lá no episódio do Éden, Adão e Eva, né? Eva ouviu a serpente, caiu em tentação, depois foi lá e convenceu Adão, e aí ambos caíram em tentação, e ambos se tornaram pecadores diante de Deus, e esse pecado se estendeu para toda a humanidade. Então toda a humanidade, certo, recebeu essa natureza de Adão e Eva como por herança, certo? Aí nós estamos trazendo essa questão. Então qual é a minha culpa de fato original? Se eu fui colocado, eu me vi nessa situação, né? Fui vendido como escravo ao pecado. E outro detalhe, por quem? Por quem? Porque se eu pertencia desde o princípio a Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, abençoados, eu não acredito que nenhuma força contrária, nenhum ser, Satanás, demônios, ou seja lá quem fosse, né, que a mentalidade religiosa queira dizer que foi, venha me tirar da mão do Pai. Nada pode me tirar da mão de Deus. Você está entendendo? Por exemplo, a palavra nos diz que dele, e nós temos pregado isso aqui, eu disse que seria uma síntese, dele quem? Deus Pai. Por ele e para ele são todas as coisas. Certo? Então nós vamos, quem me vendeu como escravo ao pecado? Quem me colocou nessa situação? Eu vou ter aqui duas conclusões, abençoados. Vou tirar aqui duas conclusões. Ou eu vou acreditar mesmo que tudo isso faz parte de um plano divino, certo? Que por uma questão que a nossa mente talvez não entenda agora, ou vai entender no tempo de Deus, no tempo que Deus quiser que entenda. Mas o fato é, se eu sou um plano de Deus, se eu estou aqui como um plano divino, nada poderia me tirar desse plano divino, nada poderia frustrar a Deus e me tirar a pulso da mão dele, certo? Tampouco fui eu abençoado, tampouco fui eu, porque veja bem, Paulo diz aqui, eu fui vendido como escravo ao pecado. Você já nasceu com esse estigma, já nasceu declarado pecador, você não teve opção. Interessante passar isso aqui, que as pessoas do livre-arbítrio pensassem isso. Você nasceu aqui declarado pecador, certo? Todos nós não tivemos opção. Por um só ato de injustiça entrou o quê? O pecado no mundo. Por essa razão também, por um só ato de injustiça, que é o ato de nosso Senhor Jesus Cristo da cruz, veio a remissão dos nossos pecados, veio a salvação eterna. Então, abençoados, hoje a gente vai entender que tudo isso faz parte de um plano de Deus mesmo. Deus sabe o porquê eu estou aqui, Deus sabe o porquê eu estou nesse corpo de carne, nesse corpo chamado corpo de pecado. Deus sabe o porquê eu fui vendido nessas condições, está entendendo? E tanto sabe que também se responsabilizou pelo meu resgate, porque está lá em Hebreus dizendo que os filhos participam da carne e do sangue, e por essa razão ele também participou das mesmas coisas. E mais adiante vai nos dizer que ele, pelo poder da sua morte, aniquilou aquele que tinha o poder da morte. Então, quando nós afirmamos, abençoado, que tudo provém de Deus, nós estamos incluindo até essa natureza chamada pecadora. Está entendendo? Tudo, se nós viemos de Deus, se nós somos um projeto de Deus. Aí Paulo diz aqui, isso a religião não ensina, viu, abençoado? Isso a religião não ensina. A religião simplesmente, você é um pecador, você é um perdido diante de Deus, certo? Se vire para se salvar agora. Você crê, tudo bem, se você não crê, você está perdido. Mas aqui está dizendo o seguinte, eu fui vendido como escravo ao pecado, Romanos capítulo 7, versículo 14. E eu pergunto, qual é a escolha, o livre-arbítrio, a vontade que tem um escravo abençoado? O escravo, a vida do escravo não pertence a ele próprio. Então a nossa condição de pecador, ela foi imposta. E ninguém venha, pelo amor de Deus, me falar que foi imposta pelo diabo, sabe? Ela foi imposta pelo próprio Deus.
apesar de que muitos são de se escandalizar com aquilo que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, abençoados. Nós em graça não acreditamos assim nessa questão de que houve um acidente, algo que contrariou o plano divino. Até porque, abençoado, se eu for acreditar dessa forma, eu tenho que, para que um plano soberano ele seja contrariado, tem que haver, e ainda mais assim por mão de uma entidade, né? Não foi o diabo que enganou, foi o diabo que conduziu os homens à perdição. Olha, abençoados, para que alguém me tire de Deus, para que alguém faça com que eu contrarie a vontade de Deus, não é isso? Esse alguém tem que ter mais poder do que Deus. Nós não cremos dessa forma. Nós não cremos que nada nem ninguém tem mais poder do que o Deus Todo-Poderoso, o soberano Pai. A pregação da graça do Evangelho leva muito a sério, não abre mão dessa questão, sobre essa questão da soberania divina. Então foi a soberania divina que determinou que Samuel participasse de um corpo de pecado, assim como também foi a soberania divina que determinou, por intermédio de Jesus Cristo, que Samuel fosse resgatado, a redenção dele. Ele que havia sido vendido como escravo ao pecado, né? Mas pelo próprio Pai, sim, meus irmãos, pelo próprio Pai. Olha, visto que os filhos participam da carne e do sangue, não se preocupe não, que ele também participou das mesmas coisas. É um projeto dele, isso é muito grande. Nós esperamos assim que Deus vá nos dando luz, para a gente ir falando mais sobre isso aos irmãos. Agora, o que nós queremos com essas informações, assim, um tanto impactante a princípio, é afirmar que a redenção em Cristo Jesus é algo que nos é dado única e exclusivamente por meio dele mesmo, porque é responsabilidade dele. A minha condição de escravo, né, a anterior, antes da graça, antes de Cristo morrer na cruz do Calvário, e ter dito, Pai, está consumado. Então aquela situação do ser humano antes da graça, de pecador, como está lá em Romanos, todos pecados, destituídos, ficaram da graça de Deus. Toda essa situação, abençoado, que a religião passa como se tivesse sido um acidente de Deus. Deus naturalmente deve ter dado uma vacilada, né? Eu só posso dizer isso, abençoado. Deus naturalmente vacilou, enfim, né? Não tomou cuidado com a situação e o demônio entrou na jogada e aí atrapalhou o plano de Deus. Abençoado, isso chega a ser ridículo. A gente quer, desculpa com todo respeito, sabe, aos abençoados que têm lá suas formas de crer, suas formas de viverem a religião, com todo respeito à fé alheia, abençoados, mas chega até ridículo eu crer em um Deus que é soberano e que é Pai e que me ama, e ao mesmo tempo acreditar, abençoado, que há uma operação de uma entidade espiritual equivalente, vamos dizer assim, com uma força praticamente, porque para você tomar um filho de um valente, você tem que ser mais valente do que o valente. Não é verdade, abençoado? Você tem que rendê-lo. Então eu não acredito que eu fui tomado da mão do Pai, onde eu já existia antes da fundação do mundo, segundo a palavra nos revela. O que eu creio é que eu fui por um plano divino, certo? Entregue para passar por isso aqui, mas não tem problema, o próprio Deus passou por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Certo? Antes que alguém diga, mas como é que pode? O Deus que me ama, o Deus que me faz eu passar por esse mundo de sofrimento, né? Logo no começo a irmã chegou aqui dizendo da luta que teve com a doença da filhinha. São sofrimentos que nós não gostaríamos de passar, mas passamos, a verdade é essa. Mas Cristo também passou por tudo isso. O fato é que em graça, abençoado, nós cremos que até a nossa condição de pecador, não foi de pecadores, não foi um acidente divino, no plano de Deus, uma frustração do plano, e que agora Deus foi correr para poder consertar por intermédio de Jesus Cristo. Não, a redenção em Cristo é o nosso resgate, ou seja, Ele está nos comprando de volta para Ele, e isso já nos foi dado. Amém, irmãos? Vocês creem nisso? Isso já aconteceu. Quando Cristo disse, Pai, está consumado. Olha, abençoados, quem lê entenda. Medite sobre isso. Pai, está consumado. Então todo o plano de Deus a nosso respeito, no que diz respeito ao nosso resgate,
a nossa purificação, o nosso resgate daquela condição de pecado, todo esse plano foi realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário e foi concretizado quando ele disse: Pai, está consumado. É por isso que aqui em Efésios, ele não está dizendo, por exemplo, em quem teremos, Efésios 7, em quem havemos de ter a redenção dos pecados, em quem talvez, quem sabe, de acordo com o sacrifício, com a obra e com o sofrimento de cada um, vocês consigam obter redenção de pecados. Não, Efésios 7 está dizendo, falando de Jesus, em quem temos, amém, irmãos? Já temos, eu tenho a redenção, amém? Eu sou um redimido, os irmãos são redimidos. Aliás, aí vamos escandalizar um pouquinho mais o sistema, os filhos de Deus são redimidos, que eles entendam ou que eles não entendam. É aí onde o sistema ele vai brotar, vai espernear. Como é que eu estou afirmando uma coisa dessa? Mas a gente falou, inclusive, em quase todas as pregações de Gálatas 4:1, que o herdeiro de Deus, o herdeiro, quem é o herdeiro? O filho. Eu preciso dizer aos irmãos quem é herdeiro de Deus, né? Quem são os herdeiros dos irmãos? Seus filhos. Então, quando se fala o herdeiro, enquanto ele é menino e nada difere do escravo, eu quero saber se eles sabem disso que eu estou dizendo, né? Ele nada difere do escravo, nada difere do escravo, porque não tem consciência da sua plena redenção eterna. A realidade é essa, está entendendo? Mas são, tendo consciência ou não, está dizendo, os herdeiros, embora ainda meninos, enquanto for meninos, ele nada irá diferir do escravo, certo? Embora ele seja o que? Senhor de tudo. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 1. Batemos nessa tecla, porque nós queremos assim, filho é filho, abençoados, mesmo tendo sido por um pouco de tempo, veja, um pouco de tempo, né? Colocado na condição de escravo, ou assim, segundo está em Romanos 7,14, vendido como escravo ao pecado, mesmo assim, tendo passado por isso, após a remissão dos nossos pecados em Cristo Jesus, a redenção em Cristo, abençoado, tudo volta ao normal, ou seja, nós fomos agora reconciliados com Cristo, aliás, com Deus, reconciliados com Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Houve uma reconciliação. Então o Evangelho, ele consiste, abençoados, dessa palavra de redenção eterna, já adquirida plenamente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há nada mais a ser feito, escuta o que eu estou dizendo, abençoados, não pode haver, nem há nada mais a ser feito no sentido de redimir os filhos de Deus. Tudo já foi feito por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então, essa é a primeira consistência do Evangelho, é de uma redenção eterna adquirida por Jesus Cristo, a qual já usufruímos hoje em espírito, abençoado. E mesmo esse corpo de carne, por um pouco de tempo estando nessa condição, mas também a esse corpo de carne também já está garantida a redenção. Vocês sabiam? Já está garantida a ressurreição em um corpo glorificado, certo? Mas vamos continuar ainda sobre essa consistência. O que é que ele nos dá por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo? Redenção e, consequentemente, plena segurança. Abençoados, olha, segurança da sua salvação eterna, da sua condição em Deus, da sua redenção pelo sangue de Cristo. Segurança, certeza, confirmação, está entendendo? Fé é algo que o Filho de Deus iluminado, ele traz dentro de si, ele não abre mão, ele difere nessa parte. Ele é até chamado, às vezes, interpretado às vezes, como sendo presunçoso, né? Nossa fé muitas vezes é interpretada como uma fé presunçosa, porque nós não abrimos mão da nossa segurança eterna adquirida em nosso Senhor por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não abrimos mão de que nenhuma condenação há mais para quem? Os que estão em Cristo Jesus e os que são chamados pelo seu decreto. Não abrimos mão não, abençoados, disso não. Aqui em Efésios mesmo, ele falando de salvação, veja o que acontece na sequência.
ele falando da nossa salvação, da nossa garantia eterna. Veja o que ele diz aqui no versículo 13, do capítulo 1 de Efésios: em quem também vós estáis. Ele está falando aqui de Cristo em nós, certo? Paulo está dizendo, olha, o que Cristo fez, nós estamos em Cristo, o que Cristo já fez por nós, no sentido de nos redimir. Agora ele está dizendo, em quem também vós estáis, certo? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. E vamos reiterar que mais adiante, essa é uma só carta, Efésios capítulo 1, versículo 13. Vamos reiterar que mais adiante, no capítulo 2, versículo 8, ele está dizendo que essa fé não vem de nós, é dom de Deus, certo? Então ele diz, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Oh, abençoados! Que coisa maravilhosa! Fostes selados, abençoados. Vocês têm, filhos de Deus que me ouvem, vocês têm, e nós temos, né, que eu também sou, graças a Deus, o selo de Deus em nós. Amém. O selo de Deus. Abençoado, selo assim, selo é sinônimo de propriedade, né? Aí vós sois o que? Povo eleito, povo adquirido, né? Sacerdócio real, comprados pelo sangue de Cristo, e temos o selo da propriedade divina em nós, certo? A religião quando fala assim de termos o Espírito, de buscarmos o poder do Espírito, eles enfatizam isso, né? As pessoas evidenciarem o poder do Espírito Santo de Deus para estarmos impressionando aqui uns aos outros. Eu achei interessante. Toda vez que eu me reúno com alguns irmãos em graça para conversar, sempre me traz uma história interessante. Aí o irmão vinha conversando com outro, um irmão do sistema religioso, e o irmão em graça, né? Aí o irmão começou a falar mal de outro irmãozinho. Infelizmente isso acontece, né? Infelizmente isso acontece. Por isso que Paulo diz, olha, quando eu vou conversar com vocês, eu não me proponho falar nada a não ser o Evangelho de Jesus Cristo e esse o crucificado. Porque quando os filhos de Deus assim se reúnem, mas não tem essa linha de conversar a palavra de Deus, né, acaba conversando sobre a vida do outro. E o pior é vendo as falhas, né? Aí o irmão começou a dizer, olha, o irmãozinho é zeloso, gosta de fazer e tudo, mas ele não foi batizado com o Espírito Santo como eu fui. Vocês veem a ideia? Abençoado, eu fico observando isso, ouvindo essas coisas, imaginando, meu pai, o que é que tem sido ensinado nessas igrejas abençoadas, aos filhos de Deus. Qual é a função do Espírito de Deus, abençoados, aqui? Além de nos guiar, né? Além de testificar com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, é ser o selo de Deus em nós, a garantia, né, de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus não é para ninguém estar comparando espiritualidade, não querer ser mais do que o outro. Eu sou mais porque eu tenho Espírito, o outro não tem. Que negócio é esse, abençoado? A palavra do Evangelho não ensina. Se você está sendo ensinado dessa forma, meu Deus do céu, está longe da consistência do Evangelho da graça. Porque quando a palavra fala do Espírito Santo de Deus na vida de um filho de Deus, é para que ele esteja aí evidenciando poder mais do que ninguém, aí se aparecendo, dizendo, olha, eu tenho Espírito, o outro não tem. Não. A palavra nos revela, abençoado, que o Espírito é o nosso guia. O Espírito é quem nos guia, não é isso? E ele é a confirmação, é o Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E a habitação desse Espírito em nós é tida como selo, ou seja, vós sois povo de Deus em quem habita o Espírito. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, pelo qual clamamos Abba Pai. E aqui nos é dito que esse Espírito é o selo. Agora veja bem o que nos diz o versículo 14. Claro, se eu estou selado por Deus, veja, pessoal, a certeza e a segurança que existe no conteúdo do Evangelho da Graça de Deus. Olha, Efésios 14, o qual é o Espírito, né? Que é o penhor que nos cela, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós vimos o que? Fomos redimidos pelo sangue de Jesus, não é isso? Passamos a ser novamente, redimir, a comprar novamente.
passamos a pertencer a Ele, certo? Segundo o sangue da nova aliança. E agora nos é dito que a habitação do Espírito de Deus em nós nos cela e, consequentemente, é o penhor, abençoados, a garantia. Você sabe, todo mundo sabe aí que quem for, por exemplo, você tem um objeto de valor e você quer obter algum valor financeiro. Se você pegar aquele objeto, chega lá no setor de penhor, né, e mostrar que aquele objeto vale, aquele objeto for avaliado, você mostrar que ele vale a quantia em dinheiro que você quer obter, você já vai estar com o empréstimo garantido, porque o empréstimo vai ser garantido para você, você vai receber o dinheiro, e aquele que lhe deu o dinheiro vai ter a garantia de receber de volta, porque você penhorou, né? Você penhorou aquele empréstimo. Então o penhor, na realidade, ele tem esse sentido de garantia, certo? E eu penso assim, Deus não tinha necessidade nenhuma de nos dar garantias, sabe? Nos dá garantias. Ele faz o que ele quer, ele realiza o que ele quer. É muita pretensão, sabe, abençoados, dos seres humanos, né? Assim, querer definir Deus, querer estabelecer como Deus age, como Deus deixa de agir, certo? Por isso que nós nos prendemos ao que nos é revelado. O fato é que Paulo estava vendo, eu tinha esse sentimento de que o Espírito de Deus, o fato de nós termos recebido o Espírito de Deus, é um penhor da nossa herança, é a garantia. Olha, abençoado, o Espírito de Deus é o próprio Cristo, na verdade, né? O Espírito de Deus é o próprio Cristo, o Espírito do seu Filho, o Espírito de Deus, certo? Então veja bem, se Ele não nos negou a Ele próprio, como nos diz a palavra, se nós recebemos o seu Filho Jesus Cristo, Ele nos deu o seu próprio Filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas, abençoados? Como não nos dará com Ele? Ou seja, o fato de Cristo estar em nós é a garantia absoluta da nossa herança, de que os demais fatos irão, relacionados com a minha salvação, eles irão se desenrolar, abençoado, do mesmo jeito que Deus planejou. Não há quem faça com que esse projeto, com esse propósito divino, ele seja desvirtuado. Entendeu, abençoado? Por isso aqui nós podemos afirmar que não há quem faça com que um herdeiro de Deus perca a sua herança. Abençoado, seria o mesmo que você imaginar a possibilidade de Deus perder aquilo que Ele nos deu por garantia. E o que foi que Ele nos deu por garantia? O Espírito Santo, o Espírito do seu Filho. Vocês imaginaram o próprio Deus perder o seu Espírito, perder a garantia que Ele nos deu? Então, se me perguntarem em que consiste a minha segurança, a minha garantia da minha vida eterna, consiste no fato de que Deus me deu o seu Espírito como essa garantia. E agora, como esse penhor? Veja bem, irmão, vamos ler novamente o 13 e o 14. Quem lê, entenda, né? Vamos pedir a Deus olhos iluminados para ver isso aqui. Olha. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. O evangelho abençoado consiste, o evangelho da graça consiste em certeza, em confiança absoluta. A gente não vacila nesse ponto aqui não, viu, abençoado? A gente não concorda, a gente não aceita nem de longe a possibilidade da possessão de Deus. Quem é a possessão de Deus aqui, abençoado? Podem ler em casa o texto e o contexto, vocês vão observar que somos nós, os seus próprios filhos, que fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, predestinados por ele antes da fundação do mundo e abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Está entendendo? É o povo que Deus adquiriu por intermédio do sangue do seu Filho na cruz do Calvário, que está aqui tendo o Espírito Santo como penhor, como garantia da nossa herança. Amém, abençoado? Amém. E assim, continuando aqui essa questão da consistência do Evangelho, né, nós vamos analisar aqui um último ponto, que é justamente a respeito da nossa esperança.
a nossa esperança, abençoado, é uma esperança singular. É uma esperança singular por quê? Porque é uma esperança viva. Não é aquela, como diz aquela esperança do pobre, que é sempre o ano que vem, né? De melhora, não é isso? Se bem que eu declaro aqui os irmãos abençoados, os irmãos prosperando, os irmãos obtendo êxito em suas vidas, em todos os setores da sua vida, econômica, saúde, tudo. Mas veja, abençoado, a vitória que Ele nos dá, a esperança que Ele nos dá, eu digo que é viva, porque essa esperança é o próprio Cristo. Veja, vocês podem ver que tudo do Evangelho, ele aponta para aquele que já habita em nós por meio da fé que Ele próprio nos deu. Está entendendo? E essa esperança é uma esperança viva. Está entendendo? A nossa esperança, abençoado, não é uma esperança em algo, deixa-me dizer aqui, abençoado, não é uma esperança em algo que possa ou não acontecer. A nossa esperança é firmada em algo que já aconteceu. É uma esperança viva. A palavra nos diz que Cristo em nós, não é isso? Está lá em Colossenses 1,27, se não me falha a memória, Cristo em nós é a esperança da glória. Se a memória falhou no versículo, na tela quando nós colocarmos aqui, porque está sendo gravado ao vivo, na tela quando nós colocarmos aqui, vamos ver a referência. Mas esse texto é muito importante, abençoado, porque Cristo em nós é a esperança da glória, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui de esperança, de vida após a morte, de vida eterna, nós não estamos aqui falando, abençoado, de algo assim que pode ou não acontecer. Nós estamos falando de algo que já aconteceu por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vejam, todo o ministério dos apóstolos da circuncisão, e também nós vamos falar nisso provavelmente na próxima reflexão, porque estaremos tratando da fonte do Evangelho. Agora estamos falando de conteúdo, depois vamos ver fonte escriturística. Quando formos falar da fonte escriturística, vamos falar mais um pouco sobre isso. O ministério da circuncisão dado aos 12 apóstolos e o ministério da incircuncisão dado ao apóstolo Paulo para que ele fosse luz dos gentios. Mas o que acontece é o seguinte: um ministério ficou encarregado de testemunhar o fim da lei em Cristo e também a sua ressurreição dos mortos, certo? E o outro de dar testemunho do Cristo já ressurreto e já habitando e já realizando os bens de Deus em nossas vidas. Mas entenda, todos esses dois ministérios, tanto da circuncisão como da incircuncisão, são importantes, fazem parte de um plano de Deus, certo? Mas o maior destaque do ministério dos apóstolos foi a confirmação, o testemunho de que Cristo está vivo. Cristo ressuscitou o terceiro dia. Assim como ele havia dito, quando falou profeticamente, fazendo uma analogia do templo que iria, ele disse: olha, em 3 dias eu derrubarei esse templo e em 3 dias tornarei a edificar, se referindo à sua morte e à sua ressurreição. Ele foi muito claro em anunciar tanto para os seus discípulos, tanto para as autoridades judaicas, como para as autoridades romanas, para todo mundo, que ele haveria de morrer, mas que haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Está entendendo? E foi isso que aconteceu, porque quando as mulheres chegaram no templo, né, chorando, o anjo apareceu e disse: por que procuras o vivo dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E assim, para os opositores, para os incrédulos, para os religiosos da época, né, os escribas, os fariseus que se opunham a Jesus e que não creram nele, e que também não foram postos para crer, certo? Porque veja bem, enquanto Deus fazia milagres e mais milagres através de Jesus e muita gente cria, aqueles homens endureciam o coração, assim como fez Faraó, né, com Moisés, né? Aqueles homens endureciam o coração e não criam de jeito nenhum, certo? Há um plano de Deus nisso tudo. Mas o que esses religiosos divulgaram, inclusive o próprio livro histórico chamado Evangelho relata, o que eles divulgaram foi que vieram os discípulos à noite e roubaram o corpo de Jesus. E até hoje entre os judeus se divulga essa situação. Vocês estão entendendo? Agora observe.
Um homem que impactou o seu tempo da forma que Jesus impactou. Um homem que incomodou autoridades, tanto romanas como autoridade judaica, certo? Um homem que disse que iria morrer, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. Deixaram a sepultura desse homem lá sem vigilância nenhuma. Vocês imaginam? Porque, veja bem, a consistência desse evangelho que nós estamos pregando, a esperança, quando eu falo esperança viva, abençoada, é porque esse evangelho se baseia em um Redentor que está vivo. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Certo? Então, se trata de um líder qualquer não, abençoado. Se trata de alguém que venceu a morte. Certo? Então, é um Cristo vivo que nós pregamos. Toda essa pregação se sustentou nessa verdade, na ressurreição de Cristo, certo? Dessa ressurreição agora estava dependendo a continuidade ou não do ministério de Cristo, dos seus discípulos e tudo mais. As perseguições foram muito grandes, abençoado, naquela época, certo? Hoje nós podemos dizer, não existe praticamente perseguição, existe combate de mente, um desfaz, outro concorda, outro desfaz, outros critica, são isso de heresia, mas isso não significa nada para a gente. Imagine lá para os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus e os discípulos logo nos primórdios, que ou eles calavam ou eles morriam. Vocês entendem? Ou eles deixavam de dar testemunho da verdade, do que eles criam que era verdade, do Cristo vivo, ou eles morriam, certo? Então eu entendo dessa forma, abençoada, para tirar vantagem, para enriquecer como muitos falsos profetas têm feito hoje, enriquecer, fazer do ministério da pregação, do ministério da piedade, fonte de lucro, meios para enriquecer, para tirar dinheiro, usufruindo da boa fé alheia, né? Da boa fé dos irmãos. Então, para tirar vantagem, eu acredito que o homem possa sim inventar uma mentira. Olha, veja bem, se fosse vantagem assim, para os discípulos sair dizendo que Jesus ressuscitou, não é isso? Eles fossem ficar ricos com isso, eles fossem aplaudidos com isso, eu até poderia pensar, será, meu Deus, então o que houve, né? Não mais a essa altura, porque o Espírito já nos confirmou, mas essa história, abençoada, de que alguém tirou um corpo de um defunto e escondeu para dizer que ele ressuscitou, e depois sair pregando que esse defunto está vivo, e ainda por isso da sua vida, meus irmãos, espera lá, irmãos. Eles só podem ter visto mesmo Cristo ressuscitado. Aquele Pedro, quando Jesus foi preso, que era o mais impetuoso, que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, o que negou a Cristo, né, foi o primeiro a negar, não é isso? Quando, olha, você é um deles, eu estou vendo, estou percebendo. Não, eu nunca estive com ele. Quando Jesus foi preso, não tinha sido nem crucificado, estava ainda sendo julgado, certo? Na casa do sumo sacerdote. Pedro já estava ali negando, com medo. Os demais se trancaram, se esconderam. Está entendendo? Os discípulos no caminho de Emaú iam lamentando. Bem esperávamos que fosse esse o nosso Redentor. Está entendendo? Abençoado, depois da crucificação, o sentimento que ficou nos discípulos e todos os demais seguidores de Jesus foi desespero, foi de medo, foi de falta de fé e de esperança. Porque o homem havia morrido, embora ele tinha dito que ia ressuscitar. Você está entendendo? E de repente, esse medo, esse desespero, essa incerteza, está entendendo? Essa negação, esses irmãos se escondendo, de repente eles agora se enchem de coragem e saem agora divulgando uma mentira. Eles esconderam o corpo e depois saíram dizendo que esse corpo estava vivo, que esse homem estava vivo, e pagando com as suas próprias vidas por esse testemunho, irmãos. E outra coisa, o túmulo, nós dissemos isso inclusive na nossa primeira divulgação aqui do Evangelho, o túmulo mais procurado, mais investigado do mundo, até hoje, está entendendo? Até hoje, imagine naquela época, quando a notícia estava quentinha, porque se Cristo realmente tivesse permanecido ali, abençoado, o cristianismo teria se acabado. Se ele tivesse permanecido na tumba, ninguém teria coragem de sair dizendo, enfrentando a morte. Abençoado, todos os discípulos morreram, com exceção de João, que foi exilado na ilha de Patmos. Os demais decapitados,
crucificados. Dizem que Pedro, até a tradição foi que Pedro não quis ser crucificado como o Senhor pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Isso é tradição. Mas sofreram, foram mortos, foram perseguidos como mártires para dar testemunho de Cristo, de que viram Cristo ressuscitado. Amém, abençoado? Eu creio. A essa altura do campeonato, a princípio eu precisei dos testemunhos deles. Mas a essa altura do campeonato, irmão, pela fé que há no meu coração e o testemunho do Espírito Santo, o fato de que Cristo ressuscitou e está vivo está mais do que testificado para a minha vida. Entende, irmãos? Mas o fato é que nós pregamos uma esperança viva, porque nós pregamos um Cristo que ressuscitou, um Cristo que venceu a morte. Até hoje está lá, está vazio. Até hoje é um túmulo visitado, está vazio. Como o anjo disse, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Ao estar glorificado com o Pai, nos deu o seu Espírito Santo. Entende? Que em nós habita. Então, abençoados, essa esperança nossa é uma esperança viva. É uma esperança viva. Alguém diz, ora, vocês falam de certeza após a morte. Quem pode ter certeza após a morte? Em Cristo eu tenho. Quem pode ter certeza após a morte? Eu tenho em Cristo. Amém? Ah, você já viu alguém que morreu e voltou? Vi, creio, Jesus. Amém? Eu sou nós somos em graça mais bem-aventurados ainda do que os próprios apóstolos que viram com seus próprios olhos. Certo? Nós somos mais bem-aventurados ainda, porque disse Jesus o quê? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Mas o fato é, abençoado, que ninguém até hoje me mostrou as ossadas do meu Cristo, porque ele está ressuscitado. Então esse evangelho é um evangelho que se baseia, abençoado, em uma esperança viva, bens já realizados, coisas já feitas por Deus para nossas vidas. Vamos ver aqui um texto para nós finalizarmos com ele, interessante, Romanos capítulo 8, abram aí, abençoados, em Romanos capítulo 8, vejam esse texto, pessoal, que ele entenda, né? Vamos pedir a Deus olhos iluminados para a gente entrar aqui nessa passagem, né? Veja o que é que ele diz, que impressionante aqui, ó. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, olha, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vos vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Vocês estão entendendo, abençoados? O que é a palavra do Evangelho? Aqui é Romanos capítulo 8, versículo 11, palavra do Evangelho. Veja que desde o começo, quando nós estamos anunciando aqui, nós estamos trazendo a responsabilidade dessas informações para o ministério que foi dado ao apóstolo Paulo, não é isso? Ele diz assim, olha, o evangelho que por mim foi pregado não é segundo os homens, não aprendi e nem recebi de homem algum, mas por revelação de quem? De Jesus Cristo. E aí começa a escrever suas cartas. E numa dessas cartas, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 11, ele nos dá essa palavra aqui, essa revelação aqui. Veja, abençoado. Se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, né? O Espírito que habitava em Cristo o ressuscitou dentre os mortos, de forma que ele não pôde ser vencido pela morte. Se é esse mesmo Espírito que habita em vós, também vos vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, a esperança que nós pregamos, a esperança que nós temos em Cristo Jesus, é uma esperança viva. Quando eu digo esperança viva, abençoado, é porque o Espírito vivificante, o Espírito do Deus que está vivo, habita em mim, no meu Espírito. Amém? Então, além de eu ter essa garantia de que nada me afastará de Cristo, nem a morte, nada me afastará de Cristo, nem a morte. Eu fico abençoado, pasmo quando eu vejo sendo pregado incerteza, sendo pregado o medo, sendo pregado a insegurança para a vida dos filhos de Deus, e ao mesmo tempo dizendo que isso é evangelho. Pode ser qualquer coisa, abençoado, menos
Evangelho, porque o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ele consiste em nossa plena redenção, certo? Em nossa plena segurança, porque essa redenção foi feita uma vez por todas, onde ele pelo seu sangue, pelo sangue da cruz, ele aperfeiçoou para sempre os filhos de Deus, certo? E trata de uma esperança viva, Então, abençoados, o Filho de Deus, ele vive por essa fé, ele não vive através de amuletos religiosos, através de cerimônias religiosas. Ele não traz Deus para a sua vida, ele não precisa de cerimônias religiosas para trazer Deus para a sua vida, porque Deus já está nele, amém? O Espírito já está nele, ele não tem uma esperança assim qualquer, eu espero que aconteça, mas assim, quem pode saber, né? Não, a nossa esperança é viva, é certa, está entendendo? É tão certa quanto Deus existe, os irmãos creem nisso? Abençoados, olha, a esperança de um filho de Deus, ela é tão certa como Deus existe. Eu não consigo acreditar, eu não consigo imaginar um filho de Deus assim redimido, assim garantido por ele, se perder. Ah, irmão Samuel, mas tem o diabo lá, tem os espíritos malignos que andam ao derredor dos filhos de Deus procurando a quem tragar. Abençoados, eu creio assim, que dentro dos filhos de Deus está o Espírito Santo, não é isso? De Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou lá preocupado com quem está ao derredor, fora, lá para lá. Pessoal, se eu estou firme, amém? Com aquele que está em mim, quem é mais poderoso do que Deus, abençoado? Olha, a palavra nos diz, nós vamos terminar com esse versículo lá em Colossenses 3,3, nos diz o que, abençoados? Que nós já estamos o que? Mortos, porque nos identificamos com Cristo, não é isso? Morremos com Ele, para que também com Ele sejamos o que? Glorificados. Então nós já estamos mortos e a nossa vida está o que? Escondida com Cristo em Deus. Quem pode nos tirar da mão de Deus? Quem pode nos tirar, abençoado, desse esconderijo? Quem pode, vocês estão lembrados de uma pregação que eu disse que em vosso espírito vocês são intocáveis? Em vosso espírito vocês são intocáveis? Vocês estão lembrados disso? Vocês são intocáveis no espírito, porque o espírito de vocês está escondido com Cristo em Deus. Aí você vê crente com medo de maldição, com medo de diabo, com medo de tanta coisa, fazendo tanto sacrifício, tantas coisas para poder ser, até levando tudo que tem, fazendo campanha, né? Dando tudo que tem ao sistema religioso, certo? Para buscar a proteção, para buscar segurança, enquanto que o Evangelho de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, já nos assegura que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então é grande a nossa fé, é grande a nossa certeza, é grande a nossa segurança, abençoados. Então nós não estamos aqui simplesmente falando como mais um, não. Nós estamos aqui na certeza, certo? De que estamos anunciando o verdadeiro conteúdo do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a fé que pregamos, a palavra da graça. Amém? Amém. Graças a Deus. Querido aqui, irmão, por favor, depois a gente vai ficar gravado, senão depois a gente corta.